Sejam bem-vindos em mais uma aula do nosso curso de Departamento Pessoal. Esta aula é a aula de número 10. Hoje nós vamos falar sobre benefícios sociais. Aqui, nesse conteúdo, vamos conhecer os principais benefícios, sua importância e como consultar se você tem direito ou não. Então, no Brasil existem vários programas sociais, como o Auxílio Brasil, o Benefício de Prestação Continuada, conhecida com as siglas BPC. Outro é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. Agora que citamos alguns, vamos à definição. Os benefícios sociais são programas que auxiliam no aumento da qualidade de vida e acesso a direitos básicos dos cidadãos, como saúde, educação e moradia. Mas, afinal, o que são benefícios sociais? A definição é o seguinte: benefício são meios de transparências de renda da União aos cidadãos que são inscritos em programas sociais do governo, como podemos citar o exemplo, o auxílio emergencial, criado durante a pandemia de Covid-19, e outros modelos, como o Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família. Temos também um outro modelo aí, um outro benefício, que é o Garanta Safra. E não só esses, como vários outros que nós vamos estar falando mais na frente dessa aula. Cada programa social tem um foco diferente de auxílio e regras específicas de participação. Mas, de modo geral, todas as pessoas inscritas recebem valores periódicos que são transferidos pelo governo diretamente para aquele contemplado pelo benefício. Mas, enfim, para que servem os benefícios sociais do governo? Os benefícios sociais existem com o intuito de amenizar a desigualdade social e possibilitar maior qualidade de vida aos cidadãos e famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade, ou seja, aquelas famílias que mais necessitam, servindo como um paliativo para diminuir os impactos da pobreza extrema no nosso país. Mas quais são as regras? Quem pode receber os benefícios sociais? Então, nós entendemos que para que uma pessoa tenha direito a receber benefícios sociais de programas do governo, é preciso que ela esteja inscrita num cadastro único, que é o CAD único, e com os dados atualizados constantemente. Para receber os benefícios, nós entendemos que os pré-requisitos desse programa, que é o CAD único, são: primeiro, ela deve ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa na casa em que vive. Segundo, deve ter renda mensal total da casa em que vive de até 3 salários mínimos. É importante lembrar que os responsáveis pelos projetos sociais de cada município visitam mensalmente as famílias de baixa renda, que têm o direito aos benefícios oferecidos. Então, pessoal, uma dica aí: se você não tem necessidade, não vale a pena correr esse risco, e tirar essa possibilidade de quem realmente precisa. As pessoas interessadas também podem visitar o Centro de Referência em Assistência Social, que é o CRAS, e solicitar a inscrição para receber os benefícios sociais do governo. Agora vamos informar como você consegue fazer uma consulta. Pois bem, os inscritos no CAD único podem consultar o seu número de identificação social, que é o NIS, Código Familiar, situação que foi feito o cadastro, ou seja, situação cadastral. Um outro ponto importante é a data da última atualização.
e a data limite para fazer uma nova atualização cadastral por meio do aplicativo do Cadastro Único, que é o CAD Único, ou na versão web. Pois, além disso, essa plataforma do governo também exibe dados de identificação do responsável pela unidade familiar, os dados da família e dos seus membros. Dizendo-se assim, nós podemos informar que, por meio da consulta simples, o usuário não precisa realizar login no governo.br, aquele aplicativo, mas deve informar os dados de identificação, ou seja, nome completo, data de nascimento, nome da mãe, UF, município em que está cadastrado, da forma como estão registrados no Cadastro Único, pois só assim será possível encontrar as informações sobre a situação da base de dados do governo onde ele está cadastrado. Agora que a gente passou por essas dicas de como consultar, nós vamos falar sobre os principais benefícios sociais disponíveis. Quais são os benefícios que o governo oferece? Pois bem, o Brasil possui modelos de programas sociais. No site Portal da Transparência é possível visualizar o gráfico comparativo dos benefícios por estado, de acordo com o tipo de benefício, valor da transparência, média por beneficiário ao ano, quantidade e percentual da população. Citando assim, vamos destacar os principais programas de abrangência nacional e o foco de cada um deles. Vamos citar o primeiro, o PIS, que é o Programa de Integração Social. Esse benefício ele foi criado a partir da Lei Complementar de número 7/1970. É um benefício aos funcionários de empresas privadas seletistas. Nas aulas anteriores nós falamos que é seletista, os regimes de aulas aí. Então, pessoal, é ele que garante o pagamento do seguro-desemprego e abono salarial ao mesmo tempo, que é um programa de integração que permite o desenvolvimento das empresas. Diante disso, o pagamento do PIS é uma responsabilidade da Caixa. O segundo benefício que a gente trouxe para vocês é o Auxílio Brasil, substituído pelo Bolsa Família. O Auxílio Brasil foi criado em abril de 2020, com o intuito de iniciar a pagar 5 parcelas de 601,2 mil para mães solos para ajudar a população vulnerável durante a pandemia. Toda aquela crise que nós obtivemos, basicamente esse benefício ajudou várias famílias aí. Então, pessoal, o programa ajudou a tirar 7,4 milhões de brasileiros da pobreza em 2020 e tornou-se um modelo substituto ao Bolsa Família, que também funcionava muito bem. Uma das diferenças entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família é a falta de políticas, certo? Complementares. Por quê? Nós precisamos entender que todas as políticas da forma e as regras devem ser complementares e condicionantes, como está associada a um Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, e condicionar o recebimento do benefício à vacinação das crianças e sua inscrição na escola. Então, pessoal, no Bolsa Família, para você conseguir esse benefício, tinha algumas regras, entendeu? Agora, o Auxílio Brasil já não teve tantas regras por conta da pandemia, não teve como criar vários estudos em cima dessa situação. 2023, com a volta do presidente, o Luiz Inácio Lula da Silva, à presidência, a expectativa é a volta do Bolsa Família e a sua ampliação com base no que já foi feito com o Auxílio Brasil.
mas nós temos que entender se realmente serão as mesmas regras ou vai ser uma junção desses dois benefícios aí para se formar um mais encorpado, ok? O próximo benefício que nós vamos falar é o benefício de prestação continuada, conforme o início da aula, aquelas siglas, né? BPC. O que é esse benefício? É uma garantia de um salário mínimo por mês aos idosos com idade igual ou superior a 65 anos, ou a pessoa com deficiência de qualquer idade. No caso das pessoas com deficiência, a condição deve lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial ao longo do prazo, com efeito de pelo menos 2 anos, que a impossibilite de participar de forma plena na sociedade e em igual condições com os demais concorrentes a uma vaga ou os demais sociáveis diante da sua deficiência. Um outro benefício que nós temos aí é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o PET. O PET é um conjunto de ações estratégicas destinada ao fim do trabalho infantil. Ele se destina aos municípios com altos índices de trabalho infantil e conta com o apoio do governo federal, dos estados e da sociedade civil para fazer com que essas ações sejam cumpridas. Diante dessa primeira execução, as ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil são estruturadas em 4 eixos. Vamos falar então desses 4 eixos, tá? O primeiro é o apoio e acompanhamento das ações de defesa e responsabilização. Então, pessoal, muitas vezes você vê os agentes visitando as casas para fazer esse primeiro ponto aí. O segundo, informação e mobilização a partir das incidências de trabalho infantil para o desenvolvimento de ações e prevenção e erradicação. O terceiro ponto é a identificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. E o quarto e último é o monitoramento das ações do PET diante da sociedade ou daquela região que está sendo feito o trabalho. Outro benefício que nós podemos ainda citar nessa aula é a carteira do idoso. Qual é as premissas para mim conseguir uma carteira do idoso? Pessoas idosas com mais de 60 anos têm direito ao benefício chamado de carteira do idoso, que oferece, no mínimo, 50% de desconto em viagens de ônibus em linhas interestaduais ou em linhas estaduais. Depende muito da companhia que ele vai estar abrangendo ou não. Além disso, em diversos casos, é possível viajar gratuitamente. Porém, para ter acesso ao benefício, é necessário fazer uma inscrição prévia no CRAS de suas cidades. Um outro benefício é a aposentadoria para pessoa de baixa renda, é um benefício social do INSS. Trata-se de uma alternativa de contribuição, correta, à evidência social em que o cidadão pode contribuir mensalmente o valor equivalente a 5% sobre o salário mínimo. Para solicitar esse tipo de aposentadoria, a pessoa precisa estar inscrita no cadastro único, que é aquele do início da aula, o CAD único, e precisa solicitar a opção exclusiva aos cidadãos que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico. Ou seja, as donas de casa ou aquela pessoa que não é fechada. Em própria residência, de comprovar renda familiar mensal de até 2 salários mínimos. Ainda sobre o benefício, para ter aprovação, a pessoa não pode ter renda própria
e o cadastro precisa estar sempre atualizado. Outro benefício é o Garantia Safra. O Garantia Safra é uma ação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que beneficia os agricultores de renda familiar mensal de no máximo um salário mínimo e meio. Diante dessa primeira introdução, nós temos alguns requisitos. Um requisito do programa é que o agricultor tenha um plantio de 0,6 até 5 hectares com a plantação de produtos como, podemos citar exemplos, mandioca, algodão, arroz, milho, feijão, entre todos. Após inscritos no programa, esses beneficiários passarão a ter direito ao benefício social, sempre que houver comprovação de perda de, no mínimo, 50% do conjunto dessas produções ou de que podem ser definidas pelo órgão que gere o benefício. Então, pessoal, para usar uma linguagem mais fácil, basicamente o que tem que ser informado são as perdas da lavoura. Quando não consegue comprovar, a gente faz um estudo. Em casos de estiagem ou excessos hídricos, o programa pode beneficiar os agricultores para que eles possam se manter durante o período de recuperação desse plantio. Um outro seguro que nós temos é o seguro-defesa, ou pescador artesanal. É uma assistência financeira temporária que é concedida aos pescadores profissionais artesanais que, durante o período de defeso, que é aquele que os animais protegidos se reproduzem, são obrigados a paralisar as suas atividades. Essa atitude tem uma ideia central que é preservar a biodiversidade dos peixes e animais aquáticos da fauna brasileira, sem que isso afete a vida de pescadores artesanais que precisam pescar para ter direito. Um outro benefício é o Bolsa Verde. O programa Bolsa Verde é um benefício social criado em 2011 dentro do Plano Brasil Sem Miséria, com o objetivo de incentivar a preservação ambiental. O valor de R$ 300 é disponibilizado às famílias em situação de extrema pobreza, que participam do benefício com o compromisso de fazer o seguinte: realizar ações de conservação ambiental. Agora que nós citamos a maioria dos benefícios, vamos entender quais os impactos positivos dos programas sociais na economia. Pois bem, podemos citar a diminuição da pobreza extrema, ou seja, acesso à alimentação e outras necessidades básicas. Sendo assim, programas como Bolsa Família e Auxílio Brasil são fundamentais, pois muitas vezes são a garantia de que não vai faltar comida na mesa das famílias brasileiras. Então, pessoal, podemos citar, contudo, esses programas sociais também têm impacto direto na economia do país, pois o dinheiro liberado ajuda as pessoas não somente na compra de alimentos, mas também de bens duráveis. Podemos citar como exemplo móveis, eletrodomésticos, entre tantos, tá? Podemos citar como exemplos desses itens que nós acabamos de dizer, né? Geladeiras, micro-ondas, televisores, entre tantos. Além disso, nós temos lá no início, que a gente citou os benefícios, né? O PIS, que é um programa de suma importância, pois ele auxilia as pessoas anualmente a pagarem as contas em atraso, quitar dívidas e na utilização do dinheiro para a compra de algum produto. Ou seja,
Diante dessas medidas, trata-se de que ajudam a diminuir os índices de pobreza extrema. Contrapartida, aumentar a qualidade de vida da população, ao mesmo tempo em que nós podemos aquecer a economia. Pois bem, pessoal, agora vamos fazer um breve resumo do que nós vimos nessa aula de hoje. Os benefícios sociais são ações de transparência de renda aos cidadãos que fazem parte de programas sociais criados pelo governo. Tais programas são fundamentais para o aumento da qualidade de vida e acesso a direitos básicos dos cidadãos. Podemos citar saúde, educação, moradia, entre outros. Para que eles servem? Eles servem como ferramenta para amenizar a desigualdade social e melhorar as condições de vida dos beneficiários, ou seja, as pessoas em situação de vulnerabilidade, tendo assim uma consequência da pobreza extrema no nosso país. Para ter direito a receber os benefícios sociais de programas do governo, é preciso que esteja inscrita no cadastro CadÚnico e com os dados todos atualizados. Falamos também dos principais pré-requisitos do CadÚnico. São ter renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa na casa em que vive e renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Então, pessoal, esse foi um breve resumo aí de toda a nossa aula, tá? Aqui nós chegamos ao fim de mais um conteúdo. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando nas nossas mídias, tá? E nas nossas aulas. A partir da próxima aula serão mais práticas, tá? Quero deixar para vocês aqui um forte abraço. Eu sou o Roberto Nascimento, da NASP Consultoria, e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!